As virtudes são disposições estáveis que nos ajudam a agir de maneira correta e a buscar o bem. Elas se dividem em duas grandes categorias: virtudes naturais e virtudes sobrenaturais. As virtudes naturais são os bons hábitos que adquirimos pela repetição de atos. Por exemplo, alguém que pratica frequentemente a paciência ou a generosidade pode desenvolver essas qualidades como virtudes. Essas virtudes são fruto do esforço humano e podem ser alcançadas tanto por pessoas de fé quanto por aquelas que não creem em Deus. Elas nos ajudam a viver bem e a agir com retidão no dia a dia. As virtudes naturais se dividem em dois tipos principais, relacionadas ao conhecimento e à busca da verdade, como a ciência, a sabedoria e a prudência. Morais, relacionadas à prática do bem, como a justiça, a temperança, a fortaleza e a prudência. As virtudes sobrenaturais, por outro lado, são um dom de Deus. Elas são infundidas em nossa alma pela graça santificante que recebemos nos sacramentos, especialmente no batismo. Essas virtudes nos capacitam a agir de maneira que nos aproximemos de Deus, permitindo-nos realizar atos meritórios que conduzem à santidade. As virtudes sobrenaturais também se dividem em dois grupos: virtudes morais infusas, como a prudência, a justiça, a temperança e a fortaleza, que se voltam para o bem humano e nos ajudam a viver em comunhão com Deus. Virtudes teologais, fé, esperança e caridade, que têm Deus como centro e nos unem diretamente a Ele. Em resumo, as virtudes naturais nos ajudam a viver bem no mundo, enquanto as virtudes sobrenaturais nos conduzem ao céu. Ambas são importantes, mas as sobrenaturais têm um objetivo mais elevado: nos unir a Deus e nos preparar para a vida eterna. As virtudes naturais, que mencionamos antes, são aquelas que adquirimos pelo esforço humano e pela repetição de boas ações. Elas se dividem em dois grupos principais: as virtudes intelectuais e as virtudes morais. Cada uma tem um papel único em nossa vida, ajudando-nos a crescer no conhecimento e na prática do bem. Virtudes intelectuais. As virtudes intelectuais estão relacionadas ao conhecimento e à capacidade de entender a realidade ao nosso redor. Elas nos ajudam a aprimorar o nosso pensamento e a tomar decisões sábias. Entre elas destacam-se: ciência, a busca pelo conhecimento teórico que nos permite compreender verdades sobre o mundo e a natureza. Sabedoria, a capacidade de discernir o que é mais importante e viver de acordo com aquilo que é verdadeiramente essencial. Arte, a habilidade prática de criar e realizar coisas belas e úteis. Prudência, a virtude que nos guia a escolher o melhor caminho para alcançar o bem. Inteligência, a habilidade de compreender rapidamente as coisas e agir com clareza diante das situações. Essas virtudes não apenas enriquecem nossa mente, mas também nos ajudam a viver de maneira mais plena e significativa. Virtudes morais. As virtudes morais, por outro lado, dizem respeito às nossas ações e escolhas. Elas nos fortalecem para agir com bondade, justiça e coragem no cotidiano. Nesse grupo, destacam-se as virtudes cardeais, que são as bases para todas as outras virtudes morais. Prudência, a mesma virtude que aparece entre as intelectuais, mas aqui com foco na prática do bem e na tomada de decisões éticas. Justiça, a virtude que nos leva a dar a cada pessoa o que lhe é devido, respeitando os direitos e a dignidade de todos. Temperança, a moderação nos desejos e prazeres, ajudando-nos a manter o equilíbrio em nossa vida. Fortaleza, a coragem para enfrentar dificuldades e permanecer firmes no caminho do bem, mesmo diante de desafios. Ao cultivarmos tanto as virtudes intelectuais quanto as morais, nos tornamos pessoas mais preparadas para viver bem, seja no convívio com os outros, seja no aprimoramento de nós mesmos. Além das virtudes naturais, que nascem do esforço humano, há também as virtudes sobrenaturais, conhecidas como virtudes infusas. Essas virtudes têm uma característica única: elas não podem ser adquiridas por nós mesmos. São um presente de Deus, dado por meio de sua graça santificante. A primeira grande diferença entre elas está na origem. Enquanto as virtudes naturais surgem pela repetição de boas ações, como o treino para aprender algo, as virtudes sobrenaturais nos são concedidas diretamente por Deus. Elas chegam até nós no momento do batismo ou quando recebemos a graça santificante por meio do sacramento da confissão. A segunda diferença está no exercício dessas virtudes. As naturais nos tornam aptos a realizar boas ações de maneira habitual e com certa facilidade. Já as virtudes sobrenaturais vão além disso.
Elas não apenas nos ajudam a agir de forma virtuosa, mas também conferem mérito espiritual, aproximando-nos de Deus e nos inclinando ao bem com um objetivo muito maior. Por fim, há a diferença na finalidade. As virtudes naturais, embora excelentes, têm um limite. Elas orientam a nossa vida para o bem honesto e para uma convivência harmoniosa. Porém, as virtudes sobrenaturais têm como objetivo final o próprio Deus. Elas nos direcionam ao bem sobrenatural, ou seja, a vida eterna e a comunhão plena com o Senhor. As virtudes infusas, sendo dons preciosos de Deus, também precisam ser cuidadas e cultivadas para que se fortaleçam em nossa vida espiritual. Embora sejam concedidas pela graça santificante, essas virtudes podem ser aprimoradas ou enfraquecidas, dependendo de nossas escolhas e atitudes. O incremento das virtudes sobrenaturais acontece por meio de ações concretas que nos aproximam de Deus. 3 caminhos são especialmente eficazes. 1. A recepção dos sacramentos, como a Eucaristia e a confissão, que renovam em nós a graça santificante e fortalecem as virtudes. 2. A prática de boas obras, porque a caridade e o amor ao próximo nos ajudam a viver as virtudes com mais intensidade. 3. A oração, que nos une a Deus e nos abre à ação do Espírito Santo, o verdadeiro sustentador das virtudes infusas. Embora as virtudes infusas sejam dons divinos, elas não estão imunes à nossa fragilidade humana. O pecado venial, por exemplo, pode enfraquecê-las. Ele não rompe a nossa amizade com Deus, mas dificulta o exercício pleno das virtudes, tornando-nos mais inclinados ao erro e menos propensos ao bem. Ainda mais grave é o pecado mortal, que vai além de enfraquecer. Ele extingue a graça santificante em nossa alma e, com ela, as virtudes infusas. Nesse estado, nos afastamos de Deus e perdemos os frutos espirituais que essas virtudes proporcionam. No entanto, a misericórdia de Deus está sempre ao nosso alcance. Pelo sacramento da confissão, somos reconciliados com Ele, recuperamos a graça santificante, com ela, as virtudes infusas voltam a iluminar a nossa vida espiritual. Cuidar dessas virtudes é um compromisso que reflete o quanto desejamos nos aproximar de Deus e viver segundo sua vontade. As virtudes sobrenaturais, além de serem dons preciosos da graça divina, possuem uma classificação que nos ajuda a compreender melhor como elas orientam nossa vida espiritual. Elas se dividem em virtudes morais, também chamadas de cardeais, e virtudes teologais. Cada grupo possui uma finalidade específica que nos conduz ao bem, tanto nas ações humanas quanto no relacionamento direto com Deus. As virtudes morais, ou cardeais. As virtudes morais são consideradas o eixo central das demais virtudes que regulam nossas ações. São como pilares que mantêm o equilíbrio em nossas escolhas e atitudes. A expressão virtus in medio est, ou seja, a virtude está no meio, reflete o equilíbrio que essas virtudes promovem. Entre as principais virtudes morais, destacam-se: prudência. É a capacidade de escolher os melhores meios para alcançar nosso fim sobrenatural, que é a união com Deus. Ela nos ajuda a discernir o que é verdadeiramente bom em cada situação. Justiça. É a virtude que nos leva a dar a cada pessoa o que lhe é devido, respeitando o direito alheio e promovendo a harmonia em nossas relações. Fortaleza. Nos dá coragem para enfrentar os perigos e superar as adversidades, mesmo diante da possibilidade da morte, mantendo-nos firmes no bem. Temperança. Ensina-nos a moderar o uso dos bens materiais e os prazeres para que não nos tornemos escravos deles. Enquanto as virtudes morais regulam nossas ações humanas, as virtudes teologais nos elevam diretamente a Deus. São superiores às virtudes cardeais, pois nos conectam com o próprio Criador e são essenciais para a vida cristã. As virtudes teologais são: fé. Une-nos a Deus como a verdade infinita. Por meio dela, acreditamos no que Ele revelou e confiamos em Sua palavra. Esperança. Orienta nosso coração para a felicidade eterna, nos sustentando nas dificuldades e nos mantendo firmes no desejo de alcançar o céu. Caridade. É o amor a Deus sobre todas as coisas, por sua bondade infinita. Ela também nos leva a amar o próximo com o mesmo amor com que Deus nos ama. Essas virtudes são o fundamento da vida cristã. Sem elas, seria impossível viver plenamente a santidade a que somos chamados. Enquanto as virtudes morais moldam nossas ações, as teologais direcionam nosso coração e nossa alma diretamente ao Criador, fazendo de nossa vida um caminho de comunhão com Deus. As virtudes infusas, que recebemos como dons de Deus, têm uma finalidade grandiosa e profundamente transformadora.
Elas não apenas nos orientam no caminho do bem, mas direcionam nossa alma para o propósito mais elevado da existência humana, a união com Deus. O objetivo principal dessas virtudes é nos capacitar a viver conforme a vontade divina, moldando nossas ações, pensamentos e desejos para que reflitam o amor e a santidade de Deus. Elas são como um guia interior que nos ajuda a discernir o que é bom e a rejeitar o que nos afasta do Criador. Além disso, essas virtudes tornam-se instrumentos poderosos para evitar o pecado. Elas nos fortalecem contra as tentações e nos ajudam a superar nossas fraquezas, permitindo que vivamos em fidelidade à graça recebida. Mas o ponto mais sublime dessas virtudes é que elas nos conduzem ao amor perfeito por Deus. Não apenas um amor sentimental ou passageiro, mas um amor que transforma nossa vida inteira, colocando Deus no centro de tudo o que somos e fazemos. Por meio dessas virtudes, somos elevados a um relacionamento íntimo com Deus, experimentando já aqui na Terra um vislumbre da comunhão eterna que nos espera no céu. Elas nos tornam capazes de viver como filhos de Deus, em um caminho de santidade e plenitude. Se você está gostando do conteúdo que está recebendo aqui no canal, que é totalmente gratuito, mas exige muito trabalho e dedicação para ser produzido, gostaria de pedir sua ajuda para continuar oferecendo vídeos de qualidade. Você pode apoiar o canal de uma forma simples e muito importante através do Valeu Demais. Com sua contribuição, você estará ajudando a manter o canal ativo e garantindo que possamos trazer mais conteúdo para você, sempre com o melhor material possível. Além disso, se você quer se aprofundar ainda mais nos ensinamentos e ter acesso a conteúdo exclusivo, não deixe de conhecer o nosso clube de membros. Lá, você terá benefícios especiais e poderá vivenciar de perto a nossa comunidade. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora para clicar no botão de inscrever-se e ativar as notificações. Assim você não perde nenhum vídeo novo. Lembre-se também de deixar seu like, é uma forma de nos apoiar e mostrar que você está aproveitando os vídeos. E se tiver alguma dúvida ou sugestão, escreva nos comentários. Vamos adorar saber o que você pensa. E para quem quer continuar se aprofundando no tema, não deixe de assistir ao nosso outro vídeo sobre as bem-aventuranças explicadas por Santo Tomás de Aquino. Um ótimo conteúdo para quem busca mais sabedoria espiritual. Até lá!